posso compartilhar com você a minha experiência de 9 dias na Argentina, onde eu pude conversar com os brasileiros que lá estão exilados e que solicitaram asilo político e ouvir uma história, Paulo, que me deixou assim estarrecido. Por quê? Porque durante o tempo que eles permaneceram, obviamente, na Papuda e na Colmeia, eles estavam praticamente incomunicáveis. Depois, quando saíram, eles estavam com aquilo que eu passei a denominar de kit ditadura, ou seja, a tornozeleira eletrônica, eram obrigados a dormir em casa todos os dias, finais de semana, não podiam se ausentar da comarca, mas o principal, eles não podiam usar as redes sociais, nem mesmo dar entrevistas. E com isso, nós não sabíamos exatamente o que tinha acontecido. Claro que a gente desconfiava, a gente via as imagens nas redes sociais, mas eu tive o privilégio, Paulo, de ir na fonte primária, conversar com as famílias e com os próprios exilados ali na Argentina. E eu vou te dizer uma coisa, várias informações eu trouxe que meio que fecham aquele quebra-cabeça, aquela matriz de sincronização que eu vinha fazendo desde o 8 de janeiro, tentando entender o que aconteceu e, de certa maneira, denunciar a injustiça que está sendo feita contra essas pessoas. Então, a nossa conversa hoje vai ser mais um testemunho meu do que eu vi na Argentina, até do que está acontecendo na Argentina do ponto de vista até do governo Milei, mas principalmente do que os presos políticos me contaram lá na Argentina, Paulo. Pois é, isso aí já causa uma tremenda curiosidade. O que você ouviu desses presos políticos na Argentina, Gerson? Bom, primeira questão que eu acho que fica bastante evidente, Paulo, é a tal da perversidade, da falta até de, eu posso dizer, de honestidade intelectual da nossa Suprema Corte. E veja que eu estou generalizando Suprema Corte, eu não estou só focando no ministro Alexandre de Moraes, porque a essa altura nós temos vários dessas pessoas condenadas a 16, 17 anos pelo colegiado. Como o próprio ministro Alexandre de Moraes diz, não é somente dele o relator a responsabilidade, essa responsabilidade hoje é compartilhada. E por que eu digo da desonestidade intelectual? Por causa do tal do crime multitudinário. Conversando com as pessoas na Argentina, para mim ficou claro que existiam grupos distintos ali no local e a grande perversidade, a injustiça que se comete com essas pessoas é justamente não individualizar as condutas. Veja que, conversando com eles, para mim ficou bem claro que grande parte dos que foram presos no dia 8 e principalmente quase a totalidade dos que foram presos no dia 9 são pessoas comuns que vieram de várias partes do país, ônibus fretados, num movimento orgânico. Eu conversei, eu entrevistei vários durante esse período que eu estive lá, e a história era sempre a mesma. Uma senhora de uma cidadezinha do interior de Minas, foi a única senhora da cidade, já avó, e que resolveu ir para outra cidade para pegar o ônibus que estava sendo organizado para ir a Brasília se manifestar. Todas essas pessoas, Paulo, que alugaram esses ônibus, que eu conversei, quase que a maioria foram organizados de uma maneira espontânea e com data para voltar. Os motoristas que foram contratados, as empresas, elas foram contratadas para levá-los a Brasília e retornar. Alguns na terça-feira, outros na quarta-feira, porque a manifestação estava agendada nas redes sociais, segundo eles, para segunda-feira. Óbvio que eles não fariam uma manifestação no domingo, porque não tinha ninguém lá. E eles queriam justamente mostrar a indignação, o protesto deles, já que no domingo anterior a Praça dos Três Poderes estava vermelha, tomada pela posse do presidente Lula, e eles queriam fazer o contraponto de protesto. Agora, eu percebi, Paulo, que havia pelo menos 3 grupos de infiltrados dentro daquelas manifestações. Quem são esses 3 grupos de infiltrados? O primeiro deles, que eu faço questão de estabelecer um paralelismo com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, veja que o presidente Trump já disse que vai assinar um perdão que possibilitará o perdão judicial, ou seja, uma espécie de indulto que ele vai assinar no primeiro dia de mandato para aquelas pessoas que foram presas no 6 de janeiro, 2 anos antes do nosso 8 de janeiro. E por que eu estabeleço esse paralelismo, Paulo? Porque já existe aqui nos Estados Unidos, comprovadamente,
a presença de agentes do FBI que estavam descaracterizados e vários deles foram infiltrados no grupo e estimularam as pessoas a entrar no Capitólio. Uou. Esse grupo também existia no Brasil, porque esse é um grupo normal que todas as agências de inteligência fazem. Ou seja, você infiltra agentes para justamente poder captar informação, reunir informação e subsidiar até as ações penais. Nos Estados Unidos, esses agentes do FBI alegam que eles se infiltraram justamente para fazer o papel de subsídio às investigações. No Brasil, nós também, provavelmente, eu posso até dizer que quase certamente nós tínhamos infiltrados ali dos órgãos de segurança. Ok, esse é um grupo. O segundo grupo, Paulo, é daqueles que foram infiltrados pelos movimentos de esquerda, movimentos sociais. Aí nós temos Black Blocs, Antifas, até MST e até algumas pessoas que foram pagas para fazer a quebradeira, a arruaça, a depredação, o vandalismo, de modo a formar um quadro. E eu digo para você que isso está claro porque eu conversei com as pessoas que também havia um terceiro grupo de infiltrados. Qual era o terceiro grupo? Era justamente daqueles apoiadores do Bolsonaro ou aqueles até da direita que foram para lá e quebraram e danificaram o patrimônio. Alguns indignados, alguns porque realmente queriam externar o seu protesto de uma forma violenta, como, aliás, a esquerda já fez várias vezes lá em Brasília, né, Paulo? Você que está em Brasília sabe muito bem. Poxa, então nós temos 3 grupos que eu acho importante a gente estabelecer. E por que eu chamo infiltrados? Porque, Paulo, a massa dos que foram presos, dos que estão sendo condenados, não integram nenhum desses 3 grupos. Ou seja, obviamente, não fazem parte dos agentes de segurança infiltrados, não fazem parte dos grupos de black blocs, antifas, de esquerda e militantes que foram infiltrados e também não fazem parte daqueles da direita que estavam ali se manifestando com violência e que poderiam ter sido identificados e não foram. Então, a primeira abordagem que eu te faço é o seguinte, Paulo, eu conversei com eles e vi a injustiça que se está fazendo por não individualizar a conduta dessas pessoas. E eu vou além. Eu publiquei na minha timeline do X um vídeo, não sei se você tem esse vídeo aí, mas nós vamos rodar agora. Aí, ó. Eu ia te pedir, porque ele é muito elucidativo. Veja essa moça aí, por favor. Vamos ver. Essa moça que aparece aí no vídeo, ela é um exemplo para mim inconteste. Se puder continuar o vídeo aí, a gente vai perceber que aí ela aparece com o rosto muito bem definido. E ela estava no Palácio do Planalto antes, fez uma série de ações de vandalismo, arrancou cortinas, derrubou quadros, derrubou mesas. Ela quase que parecia estar preparando o ambiente para ter uma aparência de depredação. Essa moça, Paulo, não foi para a colmeia junto com as outras presas. Essa moça, Paulo, que está aí, poderia ser identificada facilmente, mas não somente ela, porque quando a gente olha as imagens, nós vemos muitos dos que depredaram e que entraram no Palácio do Planalto e que chegaram antes dos manifestantes, que foram do acampamento escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal, foram revistados ali na altura da rodoviária e da Catedral, estavam escoltados com tropas, inclusive caminhando pela contramão, em segurança, chegaram à Praça dos Três Poderes, aliás, faço essa ressalva, passaram na frente do prédio onde o Flávio Dino estava assistindo do seu gabinete e que a governadora, aliás, vice-governadora do Distrito Federal, lá estava com ele, com o Coronel Klepter, ou seja, havia uma série de circunstâncias que mostram que o grupo que saiu do acampamento, aqueles ônibus que chegaram, o pessoal que estava chegando, inclusive gente que chegou durante a noite, que só iria se manifestar no dia 9, na segunda-feira, todos esses formavam um grupo diferente desse aí, dessa moça. Essa moça que a gente pode também associar a Priscila, que ficou isolada. Eu conversei com algumas presas, Paulo, lá da colmeia, elas me disseram que a Priscila nunca foi vista dentro da colmeia com elas, embora elas soubessem que ela estava numa espécie de isolamento. O banho de sol da Priscila era separado, eles não deixavam que eles tivessem contato com ela. Por quê?
Porque tanto a Priscila quanto esse grupo que nós estamos vendo aí nas imagens, eles ingressaram no Palácio do Planalto antes da chegada dos manifestantes. Quebraram, prepararam toda essa circunstância, inclusive há imagens de que eles estão ali dentro do palácio, chamando as pessoas e vibrando quando viram a massa chegando. Então, eu te pergunto, Paulo, será que a nossa Polícia Federal não tem capacidade de pausar esses vídeos e identificar essas pessoas que de fato depredaram, que de fato vandalizaram? E eu nem vou para a teoria ou para a narrativa, né, como diz o presidente Lula, do golpe de Estado, ou aquilo que o próprio ministro Alexandre de Moraes chama de um atentado violento contra as instituições democráticas e golpe de Estado. Mas essas pessoas, de fato, depredaram, são vândalos e precisam ser responsabilizados pelo dano ao patrimônio, até mesmo existe patrimônio histórico tombado. A gente vê que o relógio foi derrubado 2 vezes, não só por aquele rapaz que apareceu nas imagens. Esse relógio, inclusive, houve um manifestante que chegou e acertou o ponteiro e a hora do relógio, consultando o seu celular. Depois há um outro que derruba, aparece aquela imagem que foi para o Fantástico, que, aliás, aquele rapaz com a camisa do Bolsonaro também não foi para a Papuda, ele ficou preso separado, diz que foi condenado agora e que, de alguma forma, nós não ouvimos ninguém entrevistar esse rapaz para saber de onde veio, quem estava por trás dele, qual era o grupo que ele integrava. Então, primeira coisa, Paulo, que eu quero te dizer é o seguinte: se houvesse boa vontade, e se houvesse realmente o desejo de individualizar as condutas de quem depredou, isso seria possível, Paulo. Olha, pelo que a gente está vendo aí, Gerson, é uma prova inconteste de uma organização. Veja que os caras chegaram ali com antecedência, tranquilamente, começaram a desfazer, a desarrumar tudo que estava tudo certinho ali no palácio, e andam tranquilamente. Depois chega esse segundo grupo que não tem absolutamente nada a ver com a massa que está chegando, né? A gente lembra que naquela massa ali, aquela massa era composta por idosos, senhoras, jovens, e aí não, aí são adultos, né, na faixa aí dos seus, né, entre 25 a 35, 40 anos, né, pessoas aí bem nutridas, né, com característica realmente de pessoas que teriam sido arregimentadas ou contratadas para fazer esse tipo de movimento. Veja que aí é um registro, né, desse cidadão que está ali, e aí é outro, né, deles festejando a chegada da massa na Praça dos Três Poderes em frente ao Congresso Nacional. Então, é uma coisa que realmente preocupa. E aí, onde é que está a polícia para investigar isso aí? Fica parecendo que é uma manobra, fica parecendo que é uma manobra de vingança, né, Gerson? Vingança contra o povo, né? Um ódio. Quando se fala que é um governo aí do amor e da reconstrução, mas o que a gente está vendo é um ódio terrível, né? Ou seja, pessoas aí condenadas a 17 anos por nem sequer pisar dentro de nenhum desses prédios públicos aí da Praça dos Três Poderes, simplesmente foram pegas lá no quartel-general do Exército, no setor militar urbano, entendeu? Pessoas que nem foram aí à Praça dos Três Poderes e acabaram pegando 17 anos de prisão. Fala, Gerson. Então, foi ótimo você fazer essa observação, porque essas imagens do Palácio do Planalto, principalmente, elas me deixam muito indignado. Por quê? Porque o Palácio do Planalto é uma área sob a administração militar do Exército Brasileiro. E um inquérito policial militar que tivesse sido realmente feito com seriedade, com o Ministério Público da Justiça Militar, com o IPM, independente daquela Polícia Federal que é controlada pelo ministro Alexandre de Moraes, que já fez a sua versão e faz de tudo para juntar as peças para apoiar a sua versão de golpe de Estado. Essa versão, ela não somente ela é injusta, como ela está hoje vitimando brasileiros, cidadãos, sem nenhuma passagem pela polícia, pessoas ilibadas, conhecidas nas suas cidades, pessoas comuns, e que tiveram seus bens bloqueados, suas vidas destruídas. Mas eu queria falar sobre o Palácio do Planalto, por quê? Porque sabe quem foi preso no Palácio do Planalto do dia 8, Paulo?
Quem? As pessoas que foram presas não são nenhuma dessas imagens que você viu. Não tem uma pessoa dessas imagens que nós vimos que foi presa no dia 8 no Palácio do Planalto. Quem foram as pessoas que foram presas dentro do Palácio do Planalto? Foram aquelas que chegaram junto com aquela multidão que veio marchando do acampamento, chegaram já no final, após essas imagens, e quando elas chegaram, houve a reação da polícia, e eu já conversei com vários policiais, e é impressionante que hoje a gente consegue estabelecer uma matriz de sincronização para entender que quando a polícia reage, começa a lançar as granadas de gás, inclusive de helicópteros, há um desespero e há um grupo de pessoas que se abriga no Palácio do Planalto. Há informação, e eu conversei com vários deles, que os próprios militares da segurança do Palácio do Planalto os orientaram para se abrigar ali das granadas, porque eles viam que tinham pessoas de idade, pessoas, inclusive, com casais, pessoas que tinham dificuldade até de se movimentar. E olha só que interessante, as pessoas que estavam no Palácio do Planalto e que acabam sendo presas no final da tarde, essas todas estão sendo condenadas a 17, 16 anos por estarem dentro do palácio e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas estavam, então, ali quebrando. Mas sabe que na CPI, ou na CPMI, ou na CPI, porque houve a CPI do Distrito Federal e a CPMI, aquela fake que foi feita com aquela tropa de choque do atual ministro Flávio Dino, na época era ministro da Justiça, que ele escalou ali 6 parlamentares lá do seu estado para poder impedir o avanço das investigações. Mas, inclusive, não entregou as imagens do Ministério da Justiça, depois disse que elas desapareceram, etc. Mas o que acontece é que essas pessoas que estavam ali, houve o testemunho do major. Você lembra aquele major que deu água para as pessoas e que aquela imagem ficou assim, causou muita indignação? Esse major, ele deu o testemunho dele na CPI do Distrito Federal. E sabe o que ele disse lá na CPI do Distrito Federal? Que havia, na avaliação dele, 3 grupos de pessoas muito distintos. Segundo ele, os que entraram para depredar, havia aqueles que estavam ali tirando foto, perplexos, olhando o palácio, nunca tinham visto aquilo, e ele percebia que eram pessoas inocentes. E esse terceiro grupo que eu quero falar para você agora, Paulo, havia o terceiro grupo que, segundo este major, era o grupo que estava lá lutando. Sabe lutando contra quem? Contra os depredadores, contra os arruaceiros. Ele disse que a própria guarda do palácio viu que esses patriotas estavam ali dizendo não quebra e impedindo essas pessoas de danificarem o patrimônio. E estavam, inclusive, prendendo essas pessoas que estavam atacando o patrimônio e querendo entregar para as autoridades. Então, veja bem, ele identificou que havia ali os que estavam ali inocentemente olhando, que entraram ali junto com a turba, havia os depredadores e havia aqueles que estavam protegendo o patrimônio. E aí eu queria avançar, Paulo, eu vou te pedir, porque eu tive a oportunidade de conversar com eles sobre o único preso. Olha que curiosidade interessante. Só houve um preso que foi para a Papuda e que foi absolvido pelo Alexandre de Moraes. Veja só, de repente, o ministro Alexandre de Moraes teve assim um lampejo de bondade, de misericórdia e resolveu absolver um preso que foi para a Papuda. E esse preso que foi para a Papuda, veja que coisa interessante, eu peguei o depoimento do tenente que fez a prisão desse preso. E para mim me esclarece algumas coisas importantes. Você pode colocar o trecho desse depoimento para mim, por favor? Posso, vamos colocar agora. É o depoimento do 2º tenente, aí o Luiz de Carvalho Leal Neto. Fala, gente. Exatamente. Esse 2º tenente da PM, ele fala uma coisa interessantíssima. Eu vou ler, porque o trecho é pequeno, é fácil, né? Ele estava de serviço, tal, estava com a sua equipe, e por volta das 17h20, ele percebeu que as viaturas da Polícia Legislativa Federal ficaram rodeadas dos manifestantes. Olha só, essa imagem, nós temos várias nas redes sociais que mostram quando a viatura foi jogada dentro do espelho de água e, aparentemente, estavam ali os policiais legislativos. E a impressão que ficou, inclusive, é que essa viatura foi jogada dentro do espelho de água ali pelo próprio policial. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Presta atenção no que ele vai relatar logo em seguida. Percebeu que as viaturas estavam lá e que havia um cidadão com uma balaclava. Para nossa audiência, balaclava é aquela máscara, aquele capuz que se coloca que você
enfia na cabeça e fica com a vista só afora, só dos olhos. Então, ele percebeu que esse cidadão que estava com a balaclava e uma camisa preta e outro cidadão ao lado estava com um bastão semelhante a uma tocha. Os outros manifestantes começaram a hostilizar esses dois indivíduos, o que motivou ao depoente, ou seja, ao tenente, dar a ordem de isolar esses dois indivíduos. E aí ele dá, inclusive, o nome dos indivíduos e que havia um terceiro indivíduo que estava com um comunicador e também dinheiro. Sabe quem foram que prenderam esses manifestantes que queriam colocar fogo na viatura e que estavam ali realmente depredando? Foram os próprios manifestantes. E eu, na Argentina, Paulo, tive a oportunidade de conversar com brasileiros que foram para Papuda junto com esses 3 aí que foram presos. E esses 3 que estão presos aí, ou seja, os brasileiros que foram lá, cercaram esses vândalos, cercaram esses que estavam ali realmente cometendo atos de vandalismo, entregaram para a polícia. Há imagens, eu não vou trazer agora, mas eu coloquei aqui na minha timeline do X, vocês podem ver, há imagens de outros grupos de brasileiros cercando pessoas que estavam com facas, que estavam com rojões, que estavam com estilingues, que estavam preparadas para a depredação. E quem foi que prendeu essas pessoas, Paulo? Foram os patriotas, foram os brasileiros, que foram para lá e dizendo, nós não viemos aqui para danificar, nós não viemos para quebrar, nós viemos para protestar. E veja que interessante, a polícia prendeu esses 3. Os 3 foram para a Papuda. Só que desses 3, 2 eram bolsonaristas, ou seja, eram da direita, estavam ali realmente indignados, foram e estavam quebrando e agiram como aquele pessoal da esquerda agiu no passado por diversas vezes ali com dano ao patrimônio e nunca foram condenados a 16, 17 anos de prisão. Essas pessoas, desses 3, 2 realmente se identificaram como aqueles da direita que foram ali, se excederam e que quebraram. E devem ser responsabilizados, Paulo, pelo dano ao patrimônio. E veja que há tanta honestidade intelectual desse grupo que eles mesmos dizem, nós não temos dificuldade de entender que quem danificou o patrimônio deve ser responsabilizado. Agora, a massa, 95% dos que estão sendo condenados, dos que foram presos, e pior, dos que foram mandados para Papuda, que foram mandados para Colmeia e foram condenados e continuam com tornozeleira e com medidas cautelares exorbitantes, esses foram para lá se manifestar pacificamente e não cometeram ato nenhum, nem de golpe de Estado, nem de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nem de associação criminosa armada, e nada disso, nem de dano ao patrimônio, porque não há uma única imagem dessas pessoas danificando nada. E os que danificaram, Paulo, não foram presos. E os que foram presos, aí eu quero chegar no Geraldo. O Geraldo, ele era conhecido na prisão, Paulo, como asa. Sabe por quê? Porque ele tinha uma tatuagem de uma asa. E ele não interagia com os demais presos. Desses 3 que foram presos aí, cercados pelos manifestantes, entregues para a polícia, 2 deles se identificavam realmente como pessoas da direita que se excederam, que cometeram atos de vandalismo. Mas o tal do Geraldo, ele era conhecido como alguém que tinha passado na polícia, ele já tinha integrado facção criminosa, ele não se relacionava com o pessoal lá dentro da Papuda e todos tinham muita desconfiança. E ele foi o único absolvido. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes disse que identificou nele que ele não era bolsonarista. E você quer mais perseguição política do que isso? Aquele que foi pego pelos próprios patriotas, tentando incendiar a viatura ali da Polícia Legislativa, foram presos pelos manifestantes, entregues à polícia. E eu vou te confidenciar algo que eu soube. O Naime, que nós acompanhamos, o coronel Naime, ele foi ferido por um desses manifestantes. E ele, pessoalmente, prendeu esse manifestante, ele se atracou com esse manifestante. Veja que ele foi para lá fazer o controle do distúrbio e ele foi para a frente de combate, estava de férias, mas foi para lá. E ficou preso durante meses por causa disso. Há quem diga que ele foi preso porque o interventor federal ficou revoltado com a atitude dele, que chegou lá, controlou a situação e não permitiu que aquilo se transformasse numa tragédia. E o Naime, ele pessoalmente pegou esse indivíduo que ele se atracou, colocou na viatura, ele pessoalmente levou na delegacia, fez a ocorrência, mas esse cidadão
não foi parar na Papuda, Paulo. Uau. Também não foi parar na Papuda os 28, se eu não me engano, que foram identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal, que fizeram aquela arruaça do dia 12 de dezembro. Você lembra, 12 de dezembro, em Brasília, que eles incendiaram os ônibus, tentaram jogar os ônibus no dia que o cacique Sererê foi preso? Pois é, a Polícia Civil fez um trabalho super competente, identificou 2, depois 9, depois chegou a 20 e pouco, cruzando, sabe com o quê? Com as listas de hospedagem do hotel, e descobriu que aquelas pessoas, black blocs, que estavam ali infiltrados no dia 12 de dezembro, estavam hospedados no setor hoteleiro de Brasília. Então você veja que tem muita coisa, Paulo, que a polícia poderia ter esclarecido. A Polícia do Distrito Federal, inclusive, se esse caso tivesse ficado na primeira instância, na justiça da primeira instância, essas pessoas não teriam sido levadas para presídios, essas pessoas teriam respondido em liberdade, a verdade teria aflorado, porque a Polícia Civil do Distrito Federal se mostrou competente, ou até mesmo a Polícia Federal, junto à primeira instância, poderia ter dado o duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade de uma defesa real e a verdade aflorar. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele usa um ardil que ele utiliza tanto para censura quanto nesses casos. Ele não permite que as pessoas falem, conversem, contem as suas histórias. E para nós, jornalistas, faz parte da nossa missão de comunicadores sociais ir atrás da verdade, Paulo, e ouvir essas pessoas e saber o que aconteceu. E eu desafio o mainstream jornalístico. Por que vocês ainda não entrevistaram a Priscila ou mesmo o rapaz, aquele que derrubou o relógio e que as imagens vazadas por Fantástico apareceram no mesmo dia? Por que não foram atrás desse rapaz para ele explicar como é que ele foi parar em Brasília, quem pagou, por que ele aparece depredando vários locais? Mas a gente não sabe a verdade, Paulo, porque não há interesse, infelizmente. Não há interesse. E se houver o interesse, sabe-se lá o que ele vai dizer, né? Sabe-se lá o que ele vai dizer. E a gente precisa saber onde é que estão essas pessoas hoje, né? E como é que elas estão, aonde estão e como estão. Né? Se estão presas, se estão tendo alguma regalia, se já foram soltas, como é que está a situação desse pessoal? Agora, Gerson, nós já estamos chegando quase no final do nosso programa, que está muito legal, eu queria que você falasse da sua experiência na Argentina, né, rapidamente, né? Você teve em contato com algumas dessas pessoas que estiveram ali em frente ao quartel-general e talvez até na Praça dos Três Poderes e que hoje estão exiladas na Argentina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas. Obviamente eu tive o cuidado de não entrevistar nenhum dos que estão foragidos lá, até porque eles estão vivendo uma situação de pavor nesse momento. Por quê? Porque eles foram para a Argentina e solicitaram o asilo político, como é feito em qualquer país decente desse planeta. E quando eles solicitaram o asilo político, obviamente eles receberam um asilo provisório. Por que provisório? Porque tem que ser analisado o caso para ver se não se trata de bandidos, assassinos, traficantes, para saber qual é a história. São realmente pessoas que estão pedindo asilo político de uma forma fundamentada? Então, todos ingressaram, começaram a viver novamente, ou seja, matricularam filhos nas escolas, começaram a trabalhar. Havia 3 tendas de venda de caldo de cana com pastel. Eles começaram a retomar a vida lá na Argentina, já que no Brasil eles estavam completamente impossibilitados. E essas pessoas, Paulo, eu vou pegar só um exemplo, eu mandei a foto para você de uma família, eu poderia falar de vários, mas essa família eu vou usar como exemplo. Eu entrevistei a filha mais velha desse casal, que nós temos as 2 crianças. Essa filha mais velha, hoje, a Agnes, ela está grávida, é provável até que tenha neném essa semana, porque ela já estava ali quase na fase final do parto. Quem é ela? Quem é? A que está do lado do senhor ali? Ou que está... Não. Aqui, é do outro lado. Do outro lado. São as 2 crianças, são os 2 irmãozinhos dela. Ela é essa moça, essa jovem que era universitária na época. O casal foi de carro da Bahia a Brasília para a manifestação. Veja, eles deixaram as 2 crianças com a irmã mais velha dizendo: nós vamos na manifestação e voltamos. E o que aconteceu? Eles foram presos em Brasília. Eles, na verdade, são originários de Cuiabá, se eu não me engano, de Mato Grosso, mas estavam na Bahia cuidando da doença do pai de um dos 2 do casal.
e eles estavam lá na Bahia e falaram, nós vamos a Brasília fazer a nossa manifestação. E foram presos. Veja que coisa, a Alessandra, que aparece aí nessa foto, ela ficou 6 meses. Então, a Alessandra, quem é a Alessandra? Que aparece de capacete branco, capacete ciclístico branco, ela ficou 6 meses presa na colmeia. Foi se vocês olharem nas minhas redes sociais, vocês vão ver as imagens dela sendo liberta. Essa imagem foi muito chocante, porque os filhos foram para a colmeia, ela foi recebida do lado de fora, abraçou os filhos, e os filhos perguntaram, e o papai? E ela disse, o papai ainda tem uma missão a cumprir, ele ficou até 9 meses preso. Essa jovem foi obrigada a sair da faculdade para cuidar dos irmãos, teve que ir atrás da defesa dos pais. Esse casal, eles estão na Argentina e ele, o cabeça, o líder do casal, está preso nesse momento. Ele foi visitado pelo Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro foi para o CIPEC, eu estive cobrindo o CIPEC, todos os palestrantes do CIPEC mencionaram a situação, o estado de exceção que a gente vive no Brasil, e o Eduardo, ele fez um pedido à CONARE, que é a comissão da Argentina, para que dê o asilo político definitivo, porque o caso dessa família é emblemático. Veja que eles já estavam trabalhando com conta bancária, com identidade, os filhos matriculados na escola. Por quê? Porque eles estão sendo condenados a 16, 17 anos de prisão e eles sabem que são inocentes. Você sabe qual o grupo que mais me indignou de encontrar lá, Paulo? Foram aqueles que foram presos do dia 9, que receberam a proposta de não persecução penal que a PGR fez, uma proposta infame, indecente, e eles não aceitaram assinar que eram culpados. Eles falaram, como é que eu posso assinar que eu fui culpado de fazer uma associação criminosa, de instigar um golpe de Estado, quando eu não fiz isso? Então vocês vejam que a índole dessas pessoas, eu falo para você, Paulo, eu conversei com dezenas, são pessoas comuns, e olha o que eu vou te falar, são pessoas mais dignas do que aquelas que os estão julgando lá no STF. Por que é fácil saber disso? Só uma perguntinha. Por que é fácil saber disso? Porque você conversando com elas, você vê a história de vida, Paulo. São pessoas honestas, pessoas que tinham suas vidas normais. Pode perguntar, por favor. Essa senhora, como é que é o nome dela mesmo? Da esposa do senhor aí? Alessandra. Alessandra. Chegaram a raspar a cabeça dela lá na colmeia, Gerson? Eu tenho as imagens. Eu tenho as imagens dela sendo solta. Eu não me recordo se ela teve a cabeça raspada, mas ela estava muito mais magra, né? Ela, obviamente, perdeu muitos quilos. Você percebe na foto que ela é meio obesa, né, ali. E ela, quando sai da prisão, ela perdeu muitos quilos. Ela ficou ali quase que diariamente envolvida numa atividade religiosa. Ela me contou que havia um revezamento entre católicas, evangélicas, até espíritas kardecistas, que se juntavam ali diariamente. E sabe o que ela me contou? Uma coisa interessante. Ela falou que as mulheres, elas tinham mais, vamos dizer assim, força moral até do que os homens. Porque as mulheres, elas se uniram ali de uma forma a realmente dizer, nós sabemos que somos inocentes e nós não vamos abaixar a cabeça até o último dia. O Magno Malta, o senador Girão, o Marcel Van Hatten e outros parlamentares foram à prisão com muita dificuldade. O ministro Alexandre de Moraes não permitia que essas pessoas fossem visitadas. E é interessante que, apesar disso, apesar dessa presença dos parlamentares, eles contaram coisas chocantes do tratamento que eles receberam lá na penitenciária. É algo tão vergonhoso, Paulo, a gente saber que cidadãos brasileiros honestos, com um passado ilibado, foram submetidos a essa tortura lá na colmeia e na Papuda. Gerson, olha, chegamos ao final aqui desse nosso programa, que ficou maravilhoso. A gente poderia ficar falando sobre isso aqui o dia inteiro, porque é uma coisa muito interessante. E eu quero só esclarecer para a nossa audiência que em Brasília você tem 2 presídios, né? A Papuda, para acomodar os homens, e a Colmeia, que fica lá na região do Gama, que é uma cidade satélite de Brasília, a antiga cidade satélite, né? Porque agora você tem, né, outras referências aí para o que eram as cidades satélites. E ali ficam
as mulheres, né? São as zonas administrativas, né? As regiões administrativas. E é comum, quando se entra lá, que é uma tremenda de uma crueldade, por isso eu lhe perguntei se haviam raspado a cabeça dela, porque é isso que se faz ali com as presas já condenadas. E no caso aí seria, se tivessem raspado a cabeça dela, aí seria o cúmulo da crueldade, do desrespeito ao direito humano. Mas, pelo que o Gerson falou, parece que realmente não aconteceu isso aí. Mas é igualmente triste a situação por que passam esses brasileiros, ainda mais pelas imagens que nós mostramos hoje. Realmente é uma situação de se indignar, né, de deixar a gente realmente indignado com tudo isso que está acontecendo. Mas nós temos esperança, né, Gerson? Porque as coisas vão mudar agora a partir de 2025. Né? Nós temos as eleições de 2026 e aí tem mais um monte de outras coisas que nós vamos começar a comentar no programa de hoje à noite, né, às 5h45. Nós vamos falar da movimentação da esquerda para impedir que o Congresso, principalmente o Senado Federal, tenha um número maior de senadores de direita do que de esquerda. Está havendo uma certa movimentação e o nome do senador Randolfo Rodrigues começou a aparecer como uma das lideranças desse movimento para impedir o crescimento, né, e a hegemonia da direita dentro do Senado Federal para 2026. Seria aí uma espécie, né, de acordo com o TSE que sairia de uma votação no Senado. Então a gente tem que ficar de olho nessa situação. A gente viu também que a manifestação da esquerda nesta terça-feira na Avenida Paulista e no restante do país flopou, caiu, fracassou, tinha mais policial do que manifestantes, né? E o que essa esquerda pedia? Pedia pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a não anistia para pessoas como essas aí. Porque os caras estão pensando, né, inteiramente em Jair Bolsonaro. Os caras não fazem mais absolutamente nada a não ser pensar em Jair Bolsonaro, Gerson. O tempo todo pensando em Jair Bolsonaro e por isso estão tomando uma rasteira novamente. A direita está se reorganizando, está crescendo, está voltando de uma forma definitiva, justamente porque a esquerda não pensou no desenvolvimento, na governança, no avançar, no bem para o povo brasileiro. Ficava pensando apenas em eliminar uma possível ameaça a essa tendência, a esse desejo de governança eterno, entendeu? Então, o que acontece? Deixou passar, o bonde passou, a direita se organizou e está vindo muito mais forte do que sempre esteve. E o curioso é que você sabe quem é a Amélia, né, o Gerson? Você sabe quem é a Amélia, o codinome Amélia, de tudo isso que a gente não precisa nem mencionar aqui quem é, o nosso público já deve saber. Essa pessoa foi guerrilheira, entendeu? Atuava com arma de fogo na mão, né? Assalto a banco e essas coisas todas, e essa pessoa foi anistiada. Essa pessoa pedia uma espécie de golpe, de uma revolução, e essa pessoa foi anistiada por aqueles que estavam no governo na época. E agora... E o grupo dela, Paulo... O grupo dessa Amélia foi o grupo que estava por trás da ação que matou o soldado Mário Cosel Filho lá no QG do Exército em São Paulo. Não, e mais do que isso, eram extremamente perigosos, atos violentos, acreditavam que poderiam tomar o poder sob a força, sob a violência, né? Usando a violência, usando a força, e também era muito ligado, também o grupo dela muito ligado àquele que planejou e executou o sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Albrecht, entendeu? Ou seja, essas pessoas são impedidas até hoje e para sempre ficarão de entrar aí nos Estados Unidos, Gerson. E essas pessoas agora lutam contra a anistia. Como é que pode isso? Isso não consegue entrar na nossa cabeça, né? Aquelas pessoas porque hoje elas voam de primeira classe, né? Hoje elas voam de primeira classe, né? São colocadas à frente até de organismos internacionais, né? Impressionante.
Pois é, então o problema não era de ideologia, o problema era de caráter mesmo, como a gente está vendo aí pipocando nas mídias sociais. Mas tem muita coisa para a gente conversar, Gerson, e eu espero você de volta na sexta-feira para que a gente possa abordar legal esses novos temas que estão surgindo. Inclusive a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, sob o comando da Caroline de Toni, que está fazendo um excelente trabalho, um brilhante trabalho, já aprovou, entendeu, na comissão, a volta, né, do voto auditável para 2026. Então, se isso caminhar do jeito que está parecendo que vai caminhar, a questão será votada no plenário da Câmara e muito provavelmente também será aprovada. Então, o que se vê, né, chegando aí, ou seja, é um desespero danado da esquerda, porque sabe que não vai conseguir controlar isso. Sabe que não vai conseguir segurar isso mais. Não vão. Todos eles sabem disso. Né? Todo o establishment que a gente costuma mencionar aqui sabe que o jogo virou. Né? Game over. Que agora tudo está sendo diferente e há uma grande luz no fim do túnel. E aquele que não se adaptar a essa nova tendência, essa nova norma, vai afundar com o navio também. Então, existe uma grande possibilidade de que essa anistia, mesmo essas pessoas lutando contra, essa anistia passe, essa anistia aconteça, porque senão o prejuízo será muito maior para aqueles que lutam contra.